Carlos Biasotti é uma missão demasiadamente difícil para este jovem advogado caiçara que se deslocou de Santos para externar algumas palavras com esta pleiade de estudantes, advogados, juízes e promotores de justiça. Inicialmente, eu quero render, como outrora me foi rendido, um sincero preito por este magnífico homem. Magnífico homem no sentido e na acepção jurídica do termo, meus amigos, porque quem me conhece sabe que demagogia ficou de lado. Quem me conhece sabe que não existe demagogia neste advogado. Mas, desde os idos de 1997, 1998, precisamente em 1998, já este que vos fala, no exercício dioturno e apaixonado da advocacia criminal e apaixonado pelo direito penal, frequentava as duras penas, as cortes paulistas e depois, num passado remoto, as cortes constitucionais brasileiras. E, nesse palmilhar que estava ainda neófito no assunto, deparei-me com pessoas como a singularidade de Carlos Biasotti. Carlos Biasotti, quando julgava externando o espírito e a alma, sem analisar, muitas vezes, a não ser para dosar a dosimetria, aquele que estava no polo passivo da ação penal, a toda a sorte, a toda a vida, e o instituto maior dela, que é a liberdade, nas mãos deste homem. Este homem, não sei se os senhores perceberam, mas uma das maiores alegrias da minha carreira e da minha vida foi, certa feita, antes da publicação desta obra, que ele sensivelmente a trouxe hoje. No extinto e saudoso Tribunal de Alçada Criminal, mormente na 15ª Câmara Criminal, quando, tímido que era, não sou mais, não sei porquê, mas tímido que era, sempre com galhardia e muito estudo e muita dedicação, subir a serra e para verbalizar, através da ação direta da linguística, o meu ponto de discórdia à guisa de se hostilizar à prestação jurisdicional que nós não concordávamos. E, naquele egrégio tribunal e saudoso Tribunal de Alçada Criminal, deparei-me com esta figura, com esta criatura maravilhosa. Advogado que foi espetacular, magistrado de alçada criminal que foi um paradigma, e recentissimamente, Câmara esta que frequentei, e ainda semana passada a frequentei novamente, e senti a falta de uma figura, a figura de Carlos Biasotti. Carlos Biasotti é um paradigma de jurista, um paradigma de cultura, é um paradigma de homem, um paradigma de jurisconsulto. E os senhores perceberam que Carlos Biasotti, Sua Excelência, se eu tiver a felicidade de chegar na sua idade, que é jovem ainda, tendo 10% de sua cultura, eu partirei para o Oriente Eterno feliz. Receba, portanto, meu preclaro desembargador, hoje advogado, Carlos Biasotti, deste seu hoje colega,
as minhas sinceras, mas honestas homenagens, porque depois do elogio que o Dr. Carlos Biasotti fez, expedindo o ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil, está no meu prontuário, o acórdão de Sua Excelência, então juiz do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal, me elogiando por quê? Senti-me deveras honrado, fiquei extremamente emocionado e honrado quando li aquele acórdão. Imaginem os senhores, quando eu li este livro, Tributo aos Advogados Criminalistas, no qual um capítulo me foi dedicado por Carlos Biasotti, a este advogado caiçara, que às duras penas estudou direito e nunca quis prestar um concurso público porque tinha e tenho na essência e na alma o sacrossanto dever de defender a liberdade. E na defesa das liberdades escrevi na minha dissertação de mestrado a garantia constitucional da ampla defesa e a dignidade da pessoa humana. Não obstante a amplitude do título, ela está, efetivamente, a dissertação está fulcrada e alicerçada nas defesas orais das ações penais e nas defesas orais de nossos constituintes, quer dativo, quer constituído. Quis o destino, meus senhores, antes de abordarmos o tema efetivamente, quis o destino que no início, nos idos de 93, 94, 95, 96, lá em Santos, aprendi a deixar a timidez de lado. Aprendi, por força do exercício de meu mistério, ou seja, por força da externação do sacrossanto Instituto da Ampla Defesa, da defesa apenas e tão somente na área criminal, mas com a carga da ética, com a carga da lealdade, com a carga da hombridade de um ser humano. Porque, como disse Carnelucci, o advogado é aquele que desce as escadas e encontra o réu lá embaixo, ao final das escadas, e aquela aflição incomensurável daquele que está depositando em suas mãos o seu instituto maior da vida particular, que é a liberdade. A liberdade não tem preço, a liberdade não tem história. A liberdade, meus senhores, a liberdade há de ser conquistada com todos, mediante a observância de todos os meios inerentes e oxigenados pela Constituição da República de 1988. Isto porque a Constituição ela é tão perfeita que ela diz, em 2 dispositivos nela contidos, ela diz a respeito da ampla defesa e diz também de forma explicitada da plenitude de defesa no rito procedimental das infrações dolosas contra a vida humana. Razão pela qual não entraremos à luz de uma discussão mais acalorada a respeito da subdivisão ou conceitos de ampla defesa e plenitude da defesa, já que o tema aqui abordado foi e será, e ficará nos anais dessa escola paulista da magistratura, as sustentações orais perante as cortes nacionais. A importância dela, a importância do exercício da perolação, a importância do exercício da argumentação linguística à guisa de incutir na consciência e no espírito e na alma do julgador a sua posição ou as suas posições a respeito de um tema objeto da discussão e objeto da persecúcio. Metodologia, será que existe? Isso eu me pergunto vindo para cá. Hoje, vim cedo, subi a serra cedo, porque tive mais uma sustentação oral na Corte Paulista do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós exercitamos esse instituto todas as semanas, quase todos os dias, pasmem os senhores, quase todos os dias, mas desde os primórdios da advocacia, da carreira que nós abraçamos, nós aprendemos a importância desse instituto denominado sustentação oral, que nada mais é
do que a externação linguística das teses a serem explicitadas pela corte. Ou na corte. Melhor colocando no vernáculo, já que não tem o linguajar primoroso do meu colega Carlos Biasotti. Meus amigos, alguns temas pontuais. Com uma visão, eu queria, fazendo um parênteses, na verdade eu queria estar aqui nas palestras de outrora, ou seja, de ontem e de anteontem, para que nós observássemos e sentíssemos efetivamente o que os palestrantes externaram aos senhores. Mas, evidentemente, como o cachimbo faz a boca torta, nós temos que passar uma visão pragmática do exercício da advocacia perante as cortes, portanto, no exercício da sustentação oral para esta pleia de ouvintes. Isto porque aqui tem um orador, e aí tem ouvintes, e nós temos uma discussão e o objeto da causa, que é o exercício da sustentação oral, que os gregos diziam, que é este fenômeno do tripartite, o que se fala e o que se conhece a respeito de um discurso. Começando, não pelo júri, porque o júri, na verdade, quando se fala em sustentação oral, sustenta-se oralmente também no tribunal do júri, evidentemente. Mas ficaria em face da exiguidade temporal que tenho, porque o advogado gosta de falar, e aí os minutos e as horas voam. Mas me concentrarei apenas e tão somente nos tribunais. Nos tribunais que muitas vezes, através de seus próprios regimentos e do Código de Processo Civil, que não conheço. Não conheço, mas às vezes a gente passa os olhos. E existe um dispositivo no Código de Processo Civil, o artigo 554, que limita o exercício da sustentação oral. Não se pode fazer sustentação oral nos embargos de declaração e não se pode fazer sustentação oral no cível, no agravo de instrumento. No crime, no direito penal, no âmbito das ações penais. Não há uma legislação específica que rege a matéria, entretanto, o regimento interno das cortes regem e disciplinam esta matéria. Nós temos, no direito penal, meus amigos, nós temos a não possibilidade do exercício da sustentação oral nos embargos de declaração da mesma forma. E hoje, através da melhor hermenêutica do novo regimento interno do Tribunal de Justiça, não se pode também exercitar oralmente nos agravos de execução. Não obstante, doutor Biasotti, eu fiz inúmeras sustentações orais nos recursos denominados agravos em execução, aqueles recursos, meus amigos, em sede de um indeferimento, por exemplo, de um pedido de semiaberto ou de livramento condicional, e aí agrava-se, o processo sobe, o agravo sobe e foi tolhido, através do regimento interno, da nova hermenêutica do regimento interno, o exercício da sustentação oral. Todavia, apenas e tão somente a título de ilustração aos senhores, há um anteprojeto de alteração do Código de Processo Civil, capitaneado pelo ministro Luiz Fux, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é o presidente da comissão de juristas deste anteprojeto, e este anteprojeto está no Congresso Nacional, a respeito da alteração do artigo 554 do Código de Processo Civil, que fará luzes, por analogia, evidentemente, ao processo penal. Neste anteprojeto, se for aprovado e sancionado, evidentemente, poderá sustentar-se oralmente, também nos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, bem como nos agravos de instrumento. Por uma questão analógica e por analogia, portanto, se sancionado este anteprojeto, poderemos, na verdade, sustentar oralmente também as nossas questões no que pertine ao agravo em execução e aos embargos de declaração. Eminentes colegas, eminentes estudiosos, o porquê da sustentação oral? Qual é a finalidade do exercício da oratória naqueles 15 minutos ou 10 minutos, dependendo da matéria, e a metodologia e a forma? Eu sei, hoje casualmente eu encontrei com a doutora Sandra, que aqui esteve ontem,
E ela disse-me que gostou muito de estar aqui, trouxe a Leonora também me disse, filha do Dr. Mauro Nassif, trouxe uma experiência de vida dela, as dificuldades das primeiras sustentações orais, daquele friozinho da barriga que dá, porque aquele advogado, aquele promotor, aquele procurador que vai fazer uma sustentação oral pela primeira, segunda, terceira vez, ou seja, sendo neófito, que falar que não teve frio na barriga é mentira. Mas, meus amigos, uma questão de reflexão para que cheguemos ao exercício da sustentação oral num critério isonômico entre acusação e defesa. Isso eu escrevi na minha dissertação de mestrado. Reflitam comigo. Numa apelação criminal, no qual o réu foi notada a sua responsabilidade penal em primeiro grau de jurisdição. Evidentemente, cabe apelação. Apela-se em primeira instância, com a prerrogativa de arrazoar em segunda instância, mas vamos admitir a título de argumentação, no ar professoral apenas, então, somente, que o réu, através de seu patrono, ofereceu as razões no primeiro grau de jurisdição. Portanto, o reclamo da defesa, à guisa de se hostilizar àquela prestação jurisdicional, deu-se já em primeira instância. Os argumentos também deu-se já em primeira instância. Em primeira instância ainda, o Ministério Público oferece as suas contrarrazões, contra-argumentando os argumentos defensivos. Os autos aportam no tribunal. Os autos chegam no tribunal, quer no Tribunal de Justiça, quer no Tribunal Regional Federal, aqui na nossa região, terceira região, nas ações penais de competência da União. Meus amigos, o Ministério Público, antes da verificação do voto do relator, o Ministério Público manifesta-se novamente. O Ministério Público, nós temos aqui um promotor, eu tenho certeza, o Ministério Público fala novamente. Portanto, há vozes que dizem, mas o Ministério Público, se em segundo grau de jurisdição, ele o faz na condição de custos legis. Todavia, embrionariamente e empiricamente, o Ministério Público também o é parte. Não obstante, a figura de custos legis, porque nós que conhecemos e militamos na segunda instância, nós sabemos e conhecemos os pareceres que parece-me que a doutora Sandra ontem disse ao responder algumas indagações dos senhores que ela seria até contra o parecer escrito. Mas o Ministério Público, ainda que na condição de custos legis, o Ministério Público se manifesta outra vez, externa a sua posição outra vez. Portanto, nós que gostamos do direito, nós que somos apaixonados pelo direito, nós temos que refletir, nós temos que verificar e pensar com os nossos botões ao deitar, no aconchego de nosso lar. Nós temos que pensar, será que é igualitário o Ministério Público manifestar-se por duas oportunidades? E aí, isso na apelação. E aí, o advogado inscrito para o exercício da sustentação oral. O advogado inscrito para o exercício da sustentação oral, sustentar as suas razões que outrora foram manejadas ainda em primeiro grau de jurisdição. 6 meses depois, às vezes 1 ano depois, doutor Biasotti. Pois bem, o Ministério Público, ainda na condição de custos legis, o Ministério Público manifestou-se por 2 vezes e a defesa uma só. E, no exercício sacrossanto da sustentação oral, do ataque linguístico à guisa de se incurtir na cabeça do julgador, que, nas apelações apenadas com reclusão, o relator leva o seu posicionamento pronto, portanto, o voto está pronto. E aí nós vamos chegar lá. Mas antes da leitura do voto, a leitura do relatório. O relator relata o feito, sucintamente, objetivamente. E aí, dar-se-á, através do presidente da Câmara Criminal ou da turma criminal, dependendo
da competência jurisdicional. O advogado externa, o advogado sustenta. Não só as razões factuais, mas sustenta muitas e muitas e muitas vezes as razões de direito. E como que o advogado irá fazê-lo? O doutor Biasotti, que me deu a honra de me ouvir muitas vezes, não só na 15ª Câmara Criminal do extinto Tacrim, mas como na saudosa, para Vossa Excelência, 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Como que se faz? Não sou, e não sou petulante, mas aprendi com os sábios. Nós temos que chamar a atenção do julgador. Nós temos que incutir na cabeça e na mente, no espírito e na alma do julgador a nossa ação linguística externada na sustentação oral. E para tanto, nós temos que chamá-lo, nós temos que deixar o espírito do julgador, não obstante o voto estando pronto, normalmente o voto do relator, mesmo com o voto pronto, porque, independentemente daqueles com a devida vênia, que dizem, o voto eu não mudo, meus amigos, isso é uma questão de experiência deste jovem advogado, de experiência de quem fez mais quase 1000 sustentações orais nas cortes de nosso país. Portanto, meus amigos, hoje mesmo fiz uma sustentação oral na Igreja 7ª Câmara Criminal, o relator, eminente desembargador Cristiano Kuntz, e que é um nicho interessante para os advogados, que eu já vou lhes dizer. Um reclamo de tráfico de entorpecentes, reclamo este que não tive acesso, ação penal esta que não tive acesso, apenas e tão somente quem faz sustentação oral é um nicho interessante, meus amigos. Porque muitos advogados contratam o outro advogado, contrata o colega para o exercício da sustentação oral, e isso aconteceu hoje comigo. O advogado me contratou apenas e tão somente para falar com os desembargadores. Primeiro, dinheiro no bolso. Depois, o exercício da sustentação oral. E hoje, um processo de tráfico de entorpecentes, grave, bastante droga, e quando, pela manhã, analisando as razões de recurso, bem manejadas, doutor Biasotti, e analisando a sentença, analisando a manifestação, tanto do Ministério Público em 1º grau de jurisdição, quanto do Ministério Público em 2º grau de jurisdição, e a sentença dizendo que os fatos aconteceram no Jabaquara, que na verdade aconteceram no Jaraguá. Eu sou de Santos, mas quem conhece a capital paulista sabe que Jabaquara é na Zona Sul, e Jaraguá, eu não sei onde é que é, eu confesso, na Zona Leste, Oeste. Razão pela qual há um hiato de percurso muito grande. E não houve embargo de declaração, e o que deu este reclamo após o exercício sacrossanto da sustentação oral deste que vos fala? O provimento do reclamo com a absolvição daquele que esteve preso até hoje, há 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses no CDP-1 de Pinheiros. Portanto, uma questão prática que eu tenho a honra de lhes dizer e lhes falar é a importância da sustentação oral. A importância da sustentação oral, porque, meus senhores, o relator estudou o processo. O relator teve acesso aos autos. O relator analisou a ação penal. O revisor, que também muitas vezes, por coleguismo da turma julgadora, o relator concede o voto e antes do julgamento ao revisor. Isso nas apelações. Mas e o terceiro juiz? O terceiro juiz, senhores e senhoras, o terceiro juiz vota muitas vezes confiando no relator quando não há
a sustentação oral. Isso nós escrevemos na nossa dissertação de mestrado, da efetividade da ampla defesa nas cortes brasileiras. Portanto, em outras palavras, a efetividade da ampla defesa nas cortes brasileiras, ela é externada através do sacrossanto instituto da sustentação oral. E, evidentemente, a sustentação oral, ela é muitas vezes dirigida ao terceiro juiz, porque o terceiro juiz regimentalmente não teve acesso aos autos. Julga confiando no relator e no revisor. E é importante, portanto, o exercício das teses serem externadas de forma oral. Por quê? Porque muitas e muitas e muitas vezes, meus amigos, muitas e muitas e muitas vezes, forçar-se-á um pedido de vista do terceiro juiz. E o terceiro juiz, ao analisar e escutar, porque quando se pediu vista, é porque há algo que o advogado sustentou, ou mesmo o procurador de justiça também sustentou, algo tocou no espírito de justiça daquele que é o vogal, daquele que tem o voto a ser externado e a ser votado. E aí, muitas e muitas e muitas vezes, o terceiro vem na sessão seguinte, uma semana depois, e na sessão seguinte, o advogado que nada mais pode fazer, mas pode estar lá, postado, para pedir preferência para escutar o terceiro voto. E muitas vezes, este terceiro voto diverge com a devida vênia do relator e do revisor. E aí, meus amigos? E aí nasce a figura da interposição de um outro reclamo. De um outro reclamo denominado embargos infringentes ou embargos de nulidade. E este, que regimentalmente, aquela apelação que foi julgada por 13 desembargadores, este, na mesma Câmara, será julgado por 5 membros que a integram. 5 membros que integram esta Câmara Criminal com chances da garantia do status libertatis em face de um voto denominado voto vencido. Mas se agrava e se perpetua nos anais dos tribunais o dever do advogado que, ao receber uma procuração daquele que lhe confia, daquele que lhe confere um instrumento de mandato, o advogado não deve brincar jamais com o status libertatis. O advogado, ao manejar uma ação mandamental constitutiva denominada habeas corpus, o advogado, sabedor que no habeas corpus, não sei porquê, já que se tutela a liberdade, o habeas corpus é verdade, que pode ser manejado num papel de pão, é verdade que poderá ser manejado pelo preso, mas muitas e muitas e muitas, e na maioria das vezes, o habeas corpus é manejado por um advogado. E o porquê, e algo para a reflexão dos senhores, o porquê da não intimação do advogado para a sessão do julgamento. O porquê da não intimação, da não ciência do advogado para a sessão de julgamento. Quer por fax, quer por e-mail, quer por um telefonema da serventia. É certo que os escritórios estruturados não irão perder jamais uma sessão de julgamento do seu próprio habeas corpus impetrado. Mas nós sustentamos, e isso está ganhando força nos tribunais superiores, tanto no Colégio Superior Tribunal de Justiça, quanto no Colégio Pretório Excelso, que tanto no STJ, quanto no Supremo Tribunal Federal, um dado aqui pragmático para os senhores, de prática para os senhores, que os ministros mandam um fax ou e-mail para o advogado assim que ele solicitar na impetração que seja cientificado da data do julgamento daquele mandamos, daquele habeas corpus, para o exercício sacrossanto da sustentação oral. O porquê? Nas cortes estaduais. O porquê? Nas cortes estaduais, essa praxe não é levada a efeito. Não sei porquê, meus senhores. Porque se o habeas corpus tutela a liberdade, e se tutela a liberdade, e regimentalmente falando, no habeas corpus o doutor Biasotti é o relator,
o doutor Armando Toledo é o revisor, o revisor é o segundo, e tem um terceiro que vai compor a turma julgadora, para um dado, evidentemente, que os senhores conhecem, no habeas corpus, para o exercício da sustentação oral e o julgamento, não há a denominação do revisor, só há a denominação do segundo e do terceiro juiz. O que significa isso na prática? Somente, apenas e tão somente, já que é uma ação mandamental célere, ou deveria sê-lo, somente o relator que terá a oportunidade de efetivamente verificar os argumentos à guisa de sustentar a coação ou não ilegal que padece aquele paciente. E aí, brota, renasce, é mistério, é força, o exercício da sustentação oral. Porque senão, meus amigos, somente o relator, à luz do regimento interno, evidentemente que há troca de votos, mas, legalmente, somente o relator que terá acesso a essa ação mandamental e os argumentos expendidos pelo impetrante através do manejo deste writ. Razão pela qual nasce e é força e é mistério a sustentação oral em todos os habeas corpus. Por que, meus caros advogados que aqui me ouvem, que me dão a honra de me ouvirem? É importante, é necessário e é mistério a sustentação oral, porque nem o segundo e nem o terceiro juiz tiveram acesso a essa impetração, razão pela qual julgam confiando no relator. E aí, nessas ações mandamentais, que na minha concepção o advogado tem que ser cientificado da sessão de julgamento, que não o é. Nessa sessão de julgamento, o relator que traz o voto pronto, quando ouve, quando escuta a ação linguística concebida na tribuna pelo advogado, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, o voto pronto ficará de lado. Isso é a experiência deste que vos fala, meus amigos. Por quê? Não vem com essa que relator não muda voto. Sem dizer nomes dos réus, evidentemente, casos famosos, mas relatado pelo eminente presidente desta escola, o eminente desembargador Pedro Luiz Ricardo Gagliardi. E, na tribuna da defesa, doutor Biasotti, este humilde advogado que vos fala, que é apenas e tão somente um apaixonado pelo direito penal, sustentou as razões naquele habeas. E o eminente desembargador Pedro Luiz Ricardo Gagliardi, presidente, infelizmente, teve um problema que eu queria que ele estivesse aqui, porque ele disse para mim que nas minhas sustentações orais eu venho com o balanço do mar porque balanço muito. Mas, e eu sou de Santos, mas, independentemente desse marejo, deste marear, nós sustentamos sim com galhardia os nossos pensamentos e as nossas teses. E muitas vezes, quando brota o espírito de justiça no julgador, evidentemente, não nesses habeas corpus, nesses dois habeas corpus, no mesmo ação penal que o doutor Biasotti, quando então o relator dessas duas ações mandamentais constitutivas de habeas corpus, Sua Excelência disse, está aqui descrita nesta obra do eminente Carlos Biasotti, Tribuna aos Advogados Criminalistas. Não é porque, forçoso pela sua própria consciência, que voltou contra os interesses do patrono, e do réu, e do paciente, mas Sua Excelência o fez com base apenas e tão somente na externação do espírito da justiça e na externação do que Sua Excelência, do que Vossa Excelência julgou ser a decisão mais justa, denegando as ordens. Mas o que de perto nos interessa ressaltar e consignar aqui aos senhores é a importância deste instituto, porque esse instituto contempla o que se chama a plenitude da defesa. Força o julgador refletir um pouco mais. Força o segundo juiz
analisar a perolação oral e muitas vezes pedir vista, já que ele não teve vista, nos habeas corpus, para analisar se o que o advogado disse, através da ação direta de linguística, que é a externação de suas teses, e de sua vontade, e de seu querer, através de sua linguagem comunicativa para os desembargadores, que é bem ao contrário do que para o júri. É bem diferente. Júri, o advogado fala para o povo. Para o povo, muitas vezes, sem conhecer o tecnicismo da lei, sem conhecer, muitas vezes, o tecnicismo e as nuances da lei fria. Mas, nas cortes, não. Nas cortes, o orador, ele fala para quem entende. E ao falar para quem entende, o porquê não falar depois de conhecer o voto do relator? O porquê não sustentar oralmente após conhecer o voto do relator? Nós sustentamos oralmente sem conhecê-lo. Nós sustentamos oralmente sem conhecer o pensamento do julgador. No Estatuto da Advocacia, que é lei federal, no artigo 7º, inciso 9º, lá está explicitado, ainda está, não obstante declarada a sua inconstitucionalidade, lá está descrito friamente, lei federal, o advogado falará, sustentará suas teses perante as cortes, após conhecer o voto do relator. A Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2006, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, à guisa de declarar inconstitucional esse inciso. Na verdade, empiricamente, eu confesso, na casa dos magistrados, perante um magistrado, não sei porquê, já que, não sei se os senhores sabem, conhecem, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o advogado pode sustentar. Não obstante, aqui nós temos 15 minutos, lá nós temos 10. O poder de síntese há de ser deveras explicitado na sustentação oral no STJ. Só que lá, o regimento interno do STJ, salvo o melhor juízo, o artigo 125, eu marquei aqui em algum lugar. Artigo 125 do regimento interno, é isso aí, do CNJ, diz assim, que o advogado do interessado sustentará oralmente, após conhecer o voto do relator. Após conhecer o voto do relator. Mas por que isso? Isso nada mais é do que a denominação da amplitude da defesa na perolação oral. Por quê, meus amigos? Porque se eu conheço o voto do relator, eu posso hostilizá-lo para os outros dois. Se eu conheço o voto do relator, até numa questão fática, porque eu poderia levantar uma questão de ordem, faticamente. Hoje até posso, faticamente. Mas nós podemos contestar este voto, dando luzes, trazendo subsídios para o segundo e para o terceiro votarem com absoluta tranquilidade, já que conhecemos todos, inclusive o cursus legis, o voto do eminente relator. Como é no CNJ, aliás, capitaneado por um advogado do Rio de Janeiro, Tércio Lizen Silva, que disse, e é conselheiro do CNJ, quando da elaboração do regimento interno, Sua Excelência externou a possibilidade jurídica dessa metodologia diferenciada, já outrora externada no Estatuto da Advocacia. Razão pela qual sustento veementemente, não obstante o voto em demasia e os votos vencedores
do plenário do Pretório Excelso, nós temos 2 votos interessantes, um do ex-ministro Sepúlveda Pertence e outro do ministro Marco Aurélio, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que contestava o inciso 9º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que dizia que o advogado falaria em tese de sustentação oral, no exercício da sustentação oral após o voto do relator. Isso, na minha concepção, contemplaria a ampla defesa, já que também o custos legis, também o Ministério Público, no exercício sacrossanto de sua defesa contumaz da sociedade, também como parte nas cortes estaduais e federais. O Ministério Público também teria ciência da verificação deste voto. Sustentação oral é demasiadamente importante. A metodologia dela depende de cada caso. Outro dia, a doutora Sandra Jardim, eu estava até contando para a doutora Eleonora, doutor Biasotti, sustentei várias vezes contra essa magnífica procuradora que aqui esteve ontem. Essa sensível procuradora que aqui esteve ontem. Sensível, bonita, inteligente, mas dura. E, meus amigos, teve um acidente aqui na Marginal Tietê, um acidente drástico, de um senhor, que foi o senhor de cor, estava dirigindo um Civic, vidros abertos, era verão, imprudentemente embriagado, e mais ou menos ali no Clube Espéria, salvo o melhor juízo, não sei se é esse nome, ali na Marginal, um motociclista o xingou, hostilizando a sua cor. Ele, com umas a mais, partiu para cima deste motociclista, Dr. Biasotti, abalroou a motocicleta deste motociclista. O veículo desgovernado bateu num Fiat, num Uno. No interior do Uno, 2 crianças, pai e mãe. E a criança de 8 anos me arrepia e me emociona. A criança de 8 anos disse à mãe: mamãe, olha o carro. E quando a mamãe olhou o carro bateu com uma violência incomensurável. Essa criança faleceu, as 2 crianças faleceram. E este acusado, este ser humano, ele foi processado por homicídio doloso, na modalidade indireta, dolo eventual, e submetido a julgamento popular no egrégio na 2ª vara do júri, em Santana, foi condenado a 36 anos de reclusão. Na época, vigia o protesto por novo júri, foi objeto até de um julgamento agora, de anteontem, que a doutora Sandra até oficiou, do caso Nardoni. Esse senhor foi submetido a novo julgamento. Eu que fiz esse novo julgamento, com pesar, tenho um filhinho, vai fazer 10 anos, mas a advocacia e o exercício sacrossanto da advocacia fala mais alto. Fala mais alto porque eu achava injusta a sanção aplicada e a modalidade do dolo. Mantiveram, no novo julgamento, os 36 anos, uma votação até apertada, 4-3, mas mantiveram, ele restou novamente condenado. E quando da apelação, eu fiz a sustentação oral na 4ª Câmara Criminal, e quem era a procuradora? Doutora Sandra Jardim. E ali eu tirei mais uma lição, porque nós aprendemos a cada dia, porque nós somos eternos aprendizes. E por ser eterno, eu sou um eterno aprendiz, e por ser eterno aprendiz, a doutora Sandra, não obstante a redução drástica da pena, de 36 para 16,
na sustentação oral da doutora Sandra, fez-me refletir. Lágrimas saíram da doutora Sandra naquela manhã recentíssima, quando Sua Excelência sustentou os argumentos para hostilizar os meus argumentos, para rebater os meus argumentos. Eu refleti. E às vezes, dinheiro nenhum vale a pena em face da tristeza alheia. Terminando, porque nós temos que abrir os debates, já falei demais. Rui, citado muitas vezes nas minhas peças, nos preâmbulos das minhas peças, e citado por esta grande criatura. Rui, enquanto advogado, ao sustentar um habeas corpus, as teses manejadas em um habeas corpus perante o pretório excelso, Rui abriu a sua oração, a sua sustentação oral, dizendo aos juízes, dizendo aos ministros: recordai-vos, juízes, que sois elevados acima do povo que vos circunda, pois vós julgais a vossa causa, todavia ele julgará a vossa justiça. Obrigado pela profícua e singular oportunidade e atenção que os senhores depositaram a este que vos fala. Porque o nosso coordenador, o eminente doutor Armando Toledo, retirou-se, um compromisso inadiável, ficou, evidentemente, entre nós a condução dos trabalhos. Primeiro que iniciemos a fase de perguntas, sempre as haverá, eu gostaria de salientar alguns pontos de volta da explanação do nosso colega, o eminente doutor Eugênio Carlo Baliano. É verdade, sim, que há coisa de 10 anos, quando Sua Excelência, o nobre advogado, sustentava na Colenda Quinta Câmara Criminal, pelo entusiasmo com que tratava a matéria sob seu patrocínio, mais de uma vez nos sensibilizou com comentários, talvez fosse eu o relator, ou o segundo juiz, ou revisor, e os colegas também tiveram ciência do pormenor. Era um caso de extorsão que ocorreu em Santos, você está bem lembrado. Mas o empenho do advogado, evidentemente, já é a vitória. A profissão do advogado é profissão cujo resultado depende de fatores aleatórios. A boa execução da causa, quando o advogado administra com fervor a tese que vai levar ao resguardo dos direitos do réu, essa atitude basta para que já se considere um vitorioso. O resultado do pleito, porque será avaliado por terceiras pessoas, poderá, muitas vezes, dissentir da sua concepção. Entretanto, o labor intenso, a dedicação, o entusiasmo, o percurso, vindo de fora da comarca para tratar assuntos no tribunal, tudo isso, evidentemente, nos fez consignar um voto de louvor, e porque está aqui, e o livro poderá ter essa utilidade de servir também de pretexto elogio do advogado, eu gostaria que procedesse à leitura. São dignos sempre de louvor aqueles que se dedicam exemplarmente à sua profissão, com especialidade os que se consagraram à advocacia, pela relevante importância que lhe reconhecem todos. Ainda que seja o melhor prêmio das boas ações tê-las praticado, contudo, o aplauso pode sempre acompanhar aqueles que, no desempenho da advocacia, clarius quam gratius officium, é um ofício mais ilustre que agradável,
porque é árduo no sentido de agradável. Árduo, é espinhoso, é um calvário realmente, e todos percorremos essa via crucis. Ofício antes ilustre que grato, hajam procedido com proficiência e elevação, servindo, pois, de modelo aos colegas. Estou falando no artigo, no meu voto, do que consignei depois no acórdão. Da mesma sorte que é praxe dar ciência à ordem para as providências de cunho disciplinar, de atos de seus membros incompatíveis com o decoro da profissão, parece de razão se lhe comuniquem também os nomes dos advogados que a honraram e enalteceram com o seu procedimento. Ao demais, por soberano preceito de justiça, cada um deve ter o que merece. Isto mesmo se praticou em julgamento realizado na colenda 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada, como se vê do extrato abaixo reproduzido. A matéria não deixa de ser um pouco longa. Foi dito antes que toda leitura é de si fastidiosa, enfadonha. Então, eu pediria para o desencantamento da plateia que esta jovem lesse para nós o restante que está em negrito, por favor. É uma homenagem que, na sua pessoa, prestamos a toda a comunidade que se acha aqui. Poderá fazê-lo lendo a parte que está coberta de negrito, que é justamente o que está consignado ao acórdão. E muito grato pela gentileza da voluntariedade. Foi espontânea. A derradeira quisera este obscuro juiz que proveio da nobre milícia dos advogados, render sincero e fraterno preito e digno de defensor do paciente, Dr. Eugênio Carlos Baliano Malavasti. É isso? É isso. Ai, eu estou nervosa. E depois? Tenho acompanhado com edificação o devotamento de Sua Excelência a esta causa que patrocina. Fui relator de 2 habeas corpus, impetrados em prol do mesmo paciente, e pude verificar o empenho e o alto grau de zelo com que se houve em ambos aliado. A tenacidade, virtude própria do criminalista, invejáveis predicados de espírito. Porque nas 2 vezes votei contra a pretensão do paciente, sempre fiel ao impulso de minha consciência e à prova dos autos, como era forçoso. Hão de levar-me a bem e muito distintos colegas da 15ª Câmara Criminal, de signo aqui a estas palavras consagratórias e de estímulo ao ilustre advogado. E pois que o exórdio de sua peça jurídica produz página imortal de Rui, veja-me lícito encerrar também este voto com o pensamento do excelso jurista, que retrata a desmedida grandeza da advocacia. A defesa tem a sua religião e há na defesa momentos em que aquele que apela para a justiça está na presença de Deus. Rui Barbosa, Obras Completas. Como a parte final deste meu voto, argui o sentido de elogio a um membro da ínclita profissão, propondo-se envie cópia a esta decisão e da petição inicial ao excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus e proponho a expedição do ofício da OB, a comunicado elogio do advogado. São Paulo, 29 de outubro de 1988. Carlos
Biasotti. E o Carlos Biasotti, ele fica muito grato pela gentileza com que nos socorreu. Parabéns. E peço escusa, nós nos transformamos em algozes seus, e a tortura, evidentemente, não só imprescritível, mas é um fato em que, a todos os respeitos, repugna a condição humana. Mas você lê um trecho que consta de um voto proferido para salientar o valor do advogado. Portanto, é incorreto supor que o advogado, quando peticiona, ele terá o infortúnio de não encontrar leitor. Não encontra leitor, e seu trabalho é avaliado segundo o seu merecimento. Às vezes com craveira mais rigorosa e às vezes com certa generosidade. O caso exigia essa manifestação porque não havia lenitivo para atender e atenuar a chaga que apresentava o advogado, que, contorcendo-se, que veio oscilante, o baloiçando como as águas eternas do oceano, né? O eterno recomeçado de John Keats, né? Que era o oceano, como ele definia, mar ou mar, o eterno recomeçado. Então, recomeçando e oscilando como um desvio. Na verdade, ele é advogado que imita muito aqueles lutadores que fazem um movimento típico de desvio de corpo para fugir ao golpe. Essa é a condição dele. Mas impossibilitado de satisfazer em sua inteireza ao pleito, que era a concessão da liberdade, havia um compromisso moral, sim. Isso nos obrigava a ir um pouco além do dever de sentenciar o processo para dar a conhecer ao advogado e à classe que pertence, à ordem dos advogados, que aí estava um profissional combatente. E você me lembrou um fato curioso. Como se chama? Qual é o seu nome? Ana Cristina. A jovem doutora Ana Cristina, lendo aqui, atendeu uma circunstância. Apelar para o Rui Barbosa, citado. Muitas vezes aquele que procura justiça apela para Deus. Não apenas vemos um aspecto superior da justiça, mas também uma regência gramatical. Apelou ao tribunal é um erro crasso, devemos dizer, apelou para o tribunal. E oxalá encontre um relator que leia bem as razões e que as comunique, às vezes, para facilidade de composição. O revisor tem ciência prévia também do julgamento, e é muito natural que seja assim. Senão haveria uma constante disparidade de interpretação, porque as ideias não são metais que se fundem, cada um tem o seu pensamento. Mas para que prevaleça a entidade coletiva, que é o tribunal, lá não prevalece o singular, o indivíduo, e sim o corpo coletivo. Então, a ideia é coletiva, o julgamento é colegiado. O segundo juiz, ou o relator, ou o revisor, sabe perfeitamente qual será o parecer. E muitas vezes já leva discordando o seu voto. É muito comum que haja divergência. Mas esse voto vencido não é absolutamente um desastre para a jurisdição. Porque o eminente advogado Eliezer Rosa, foi advogado e foi juiz, o homem extraordinário, ele costumava dizer, citando o ministro Laude Camargo, que somente o voto perfeito é o que contiver um voto vencido. Então, o acórdão perfeito é esse que traz consigo um voto vencido, que não é uma rebeldia, mas é uma semente para futuras decisões. E, normalmente, o voto vencido, que seja a oposição de embargos infringentes, pode suscitar o novo julgamento e aí a solução definitiva e diversa da causa. Com a manifestação voluntária, espontânea e bastante fecunda e aprazível, porque é muito agradável, encanta os ouvidos, ouvir pessoas assim como a doutora Ana Cristina, nós agora estendemos a palavra, que começou com ela, aos mais que desejem formular questão de ordem jurídica, ou, evidentemente, de natureza cultural, enfim, que chegue até nós e possamos responder. Se, porventura, houver extrema dificuldade, intransponível problema, nós procuraremos juntos equacionar a questão. Mas, então, a palavra está aí. Pode falar perfeitamente. É bom saber o nome para responder, porque o nome, esse sinal distintivo externo que revela a personalidade, é bom guardá-lo para tempos futuros. E outra doutora fará gentileza. Boa noite. Obrigado pela brilhante palestra de ambos. Por todo o exposto, ao longo dos 3 dias,
Meu nome é André, desculpa, acabei não falando. Por todo o exposto ao longo dos 3 dias, eu pude perceber que as posições, não sei se posso expor assim, mas chegavam até a se contrariar com relação à importância da sustentação, com relação ao voto do relator que já é antecipado ou não. O que me levou a crer ou a pensar, e aí vem a pergunta, se o que é mais importante é conhecer a Câmara. Me pareceu, ao longo desses 3 dias, que o grande lance, desculpe a expressão chula, está em conhecer aqueles que vão julgar, para até sustentar ou não, no momento, no caso. A pergunta que fica a importância está em conhecer a Câmara, conhecer os julgadores que são mais retidos em mudança de voto, e aí sim não sustentar, porque talvez até prejudique, ou, quer dizer, é isso que faz a diferença? Não sei se me fiz claro. Poderei responder a sua pergunta. Na verdade, é um ponto muito alto este de zelo profissional. Conhecer previamente o destinatário do processo e conhecer a formação filosófica e ideológica e qual a sua inclinação jurisprudencial. Aquele que tiver a boa dita de ver o seu processo distribuído para uma Câmara generosa, cujos acórdãos coincidam com a doutrina, os preceitos e, ao mesmo tempo, com o requerimento do advogado, esse não terá, na verdade, maior dificuldade do que selecionar o acórdão para que o magistrado mantenha, por coerência, a posição anterior. Há votos divergentes num colegiado, sempre há díspares na própria Câmara. Eu fiquei muitas vezes vencido. E quando meu colega que me acompanhava não podia voltar, eu perdi, evidentemente, era um revés significativo para o postulante. Mas, a despeito disso, jamais será ociosa e inútil a manifestação do advogado. Ele poderá argumentar que, a despeito do saber, do discernimento daqueles julgadores, da turma julgadora, da tríade julgadora, do relator, em princípio, revisor e terceiro juiz ou vogal, você conhecia votos divergentes que também tratavam da matéria, mas de uma forma jurídica e, ao mesmo tempo, que atendia às circunstâncias pessoais do caso. Então, não seria absolutamente nenhum desdouro para o magistrado rever aí a posição para acompanhar a boa doutrina, etc., etc. Quantos advogados trouxeram para a Câmara através de um consenso, de um recenseamento, de um inventário, o que se passava em outras câmaras, formando já a maioria, a totalidade. Isso é muito comum. Agora, é evidentemente esse aspecto muito sério. A coerência leva o magistrado, às vezes, aqueles que puderam ler um livro de Hélio Tornaghi, o curso de processo penal. Esses não precisam ir além do prefácio, tudo está dito lá, no prefácio. O magistrado, realmente, às vezes, o juiz, muito intransigente e formalista, ele se vê obcecado. O excessivo apego ao texto da lei não é grandeza, porque o grande benefício está no direito que é realmente a criação da lei e o princípio da justiça. Onde houver qualquer hostilidade, qualquer antagonismo entre lei e direito, fiquemos com o direito, que isso é que importa. E, sobretudo, o sentimento maior, que é a decisão segundo a ética ou a lógica do jurista de Recassencites. Ele achava, e o grande Goffredo Teles divulgou a vida inteira esse princípio, decidir, segundo a lógica do jurista, é decidir pelo bom senso. Isso é um critério de humanidade, isso que importa muito no caso. Mas há aqueles que sustentam que, de fato, o magistrado não vai modificar. E não há coisa tão difícil como esta, você abdicar de uma ideia, é como que abandonar ou excluir um filho. Normalmente, você reluta
justifica, e aí, esse é um ponto sério para os magistrados. Nós não podemos absolutamente colocar a vaidade intelectual acima do compromisso da consciência. A consciência é o juiz dos juízes. E se, porventura, melhor consultar as disposições de direito, uma decisão que parece, em princípio, afrontar a lei, o magistrado correto e vocacionado não deve ter nenhum escrúpulo em fazê-lo. A sua pergunta foi interessante, André, mas é isso mesmo. Outra pergunta agora para o doutor Baliano, que ficou emocionado com a leitura daquilo que lhe coube por direito, manifestação justa, evidentemente, lido pela Ana Cristina. Pois não, jovem. Isso. Ah, pois não. É um prazer conhecê-lo, revê-lo hoje. Sim. A pergunta acho que cabe aos dois palestrantes, o senhor mais ainda, o ortodoxo defensor da vernácula erudita, mas eu me vejo assim, entre duas gerações. A geração que vem empurrando, que é a geração do computador, que escreve tudo através de símbolos, de palavras que a gente até estranha, né? Mensagem MCG, teclar, TC, e vai por aí afora, quando a gente se debate com uma própria homenagem ao Rui Barbosa, assim, pessoal, ao levantar dos túmulos, a mais erudita forma portuguesa de se falar. É estranho, a gente realmente não está acostumado, mesmo dos modos jurídicos, aí mesmo nos fóruns da vida que a gente lida, que a gente percebe que a simplicidade e o português mais corriqueiro, mais coloquial, seria o mais ideal. Pergunta-se. Tal qual aquela advogada que quis esnobar um pouquinho com uma frase, falou, mas essa é uma condição sine excelência. Como sine? É uma condição sine que todos conhecem como sine die. Mas, tirando essa comparação de lado, às vezes eu me estranho completamente, eu fico sem saber o que falar para o cliente, sem saber se a gente ganhou ou perdeu, ou ficou uma pizza meia calabresa, meia mussarela. Quando dispõe o tribunal de falar assim, olha, eu tomo conhecimento, mas denego a ordem, em parte, para manter a sentença nos seus termos iniciais. Ou seja, sei lá se a gente ganhou ou perdeu, eu não consigo entender. Se eles foram, voltaram, ficaram pelo meio aí do negócio. Então, é difícil. Eu fico no meio de duas gerações. Uma erudita, como Vossas Excelências, apesar do doutor ser mais novo que eu, acredito, mas ser um adepto à linguagem erudita. E a linguagem nova, moderna, né, que vem assim atropelando a gente aí pelos computadores da vida. Eu gostaria depois de acrescentar alguma coisa, por favor. Bom, José Oswaldo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Na verdade, o senhor coloca a possibilidade da externação por parte da erudição arcaica e a atual. Na verdade, nas lides forenses, e o senhor... eu percebi que o senhor é um criminalista, né? Nas lides forenses, na minha concepção, nós temos que preservar a erudição, nós temos que preservar o vernáculo, nós temos que preservar, não obstante, a objetividade e o pragmatismo que hoje vigora entre nós. Mas, pelo menos em nossas peças, em nossas teses, em nossas sustentações, evidentemente sempre capitaneadas pela voz pujante de Rui, nós temos que, efetivamente, na minha concepção, que preservar essa erudição de outrora. Isto porque, não obstante, o linguajar moderno dos computadores, né, inclusive de forma totalmente equivocada, até afrontando a boa gramática, como bem colocou o doutor Biasotti na palestra que proferiu hoje,
eu acredito que este conflito atual que o senhor colocou, e efetivamente há, como o senhor colocou aí, conhecido em parte, como é que ficou aí? O habeas corpus? Conhecido... Eu tomo conhecimento, mas delego a ordem para reformar ou em parte a sentença. Na verdade é o seguinte... Manter a decisão inicial. Na verdade... Não se mexeu em nada. na verdade é o seguinte, aí nós temos que verificar o pleito, né? E as teses a serem sustentadas e sustentadas pelo advogado. Porque muitas vezes, num reclamo, num habeas corpus, existem mais de uma tese. E, portanto, se há mais de uma tese na sustentação oral, no manejo do reclamo, o tribunal tem que conhecer na sua totalidade ou prejudicar a sua parte, conhecer em parte. E aí, se for denegado, é que você perdeu efetivamente, né? E aí não precisa falar mais nada, né? Mas o conhecimento, sim. O conhecimento, o colegiado, na verificação e na valoração da interpretação dogmática do que se postula, efetivamente o tribunal, a turma julgadora, ele conhece na sua totalidade ou conhece em parte o seu pleito. Eu acho que foi isso, porque eu confesso que eu entendi o conflito, mas confesso-lhe que não entendia a sua posição nesse termo final do conhecimento parcial. Eu acho que foi isso. Não sei, o doutor Biasotti agora dirime a dúvida em face da experiência e da erudição de Sua Excelência. Está muito claro. O jovem doutor José, jovem de outrora, como está dizendo, meu caro jovem, somos contemporâneos, portanto. Meu caro doutor José, a questão realmente é complexa, foi debatida em fóruns inúmeros, não só aqui, senão no exterior. A característica do homem é viver de acordo com o seu tempo. Nós não podemos proscrever absolutamente, sob pena de um maniqueísmo, as conquistas tecnológicas que nos favorecem e ajudam. Entretanto, est modus in rebus. Existe um termo limite para todas as coisas. O que hoje dizemos, impetrar ordem habeas corpus, um colega, sustentando na Câmara, disse, pois bem, senhores magistrados, ainda na semana passada eu meti um HC. Evidentemente que não é a linguagem culta que se espera de uma Câmara Criminal, porque o advogado está obrigado, como juiz, o promotor, a preservar a linguagem culta. Não é o sermo vulgares, não é o sermo cotidianos, ou sermo clássicos. Rui Barbosa conseguiu, através de acurado estudo, alterar toda a técnica do Código Civil de 1917, quando foi aprovado, e, desgraçadamente, já foi revogado, porque ele, primeiramente, voltou a atenção para a forma. Forma dat esse rei. É a forma que dá vida às coisas. A aparência tem uma inquestionável importância. Nós estamos aqui, o doutor Baliano e eu, com gravatas, que é chamada forca da elegância, por quê? Porque não ficaria bem e distinto comparecer perante um colegiado, uma pleiade, uma revoada de aves sedutoras de saber de forma menos ataviada. Então, isso é acessório, mas compõe, evidentemente, a estrutura, a substância, e, muita vez, as coisas, a forma como dizemos as coisas, valem mais do que as próprias coisas ditas. Então, é preciso, de fato, atender ao preceito de que todos os advogados devemos usar uma linguagem clara, porque claro o pensamento. Não é linguagem rebuscada. Não se trata absolutamente de uma expressão verbal incompreensível que obrigue a oposição de embargos, declaração por ambiguidade, por anfibologia, por falta de clareza ou omissão, mas que realmente preserve o patrimônio cultural que se definiu como do século XVII, que foi o ponto do maior fastígio, do apogeu da língua portuguesa. Como escreveu bem. Rui Barbosa, ele achava que o Código Civil, como estava, com algumas manchas,
com alguns defeitos e erros, com algumas falhas, deveria ser revisto, porque é um monumento para a posteridade. E somente transformando a pena em escopro, que é o cinzel, e o papel em mármore, é que nós poderíamos conservar um monumento. E, de fato, foi duradouro. Chegou a quase 100 anos. Infelizmente, eu deploro, não sou civilista, mas eu deploro até as entranhas a iniciativa desse eminente jurista, que é uma glória do século passado. Mas ele devia ter preservado o Código Civil, apenas alterado aquilo que parecesse incompatível com a vida moderna. Onde está e outrora se dizia o pátrio poder passou a ser o poder familiar? Bom, eu não sei se houve alteração de vulto. E expressões que pudessem ser substituídas, que o fossem, mas se preservasse o Código Civil, que era a lei mais bem escrita do Brasil. Lei que conta com o talento, a criatividade inédita do Clóvis Bevilacqua, do Rui Barbosa, o grande Rui, para o qual até os superlativos se mostram curtos, que nos invente a gramática termos melhores. E examinando bem, vocês se convencerão disso. E do Carneiro Ribeiro, que foi um gigante, o homem de maior cultura filológica de seu tempo. Isso tudo estava no Código Civil, que realmente era um momento jurídico e literário, e que foi desfeito e foi mantido até aqui. E por que se glorificava? Pela preservação da forma. Agora, é claro que o estilo simples, a linguagem da verdade é simples e sem arte. O rebuscado, o estilo do Cipó, como de Machado de Assis, como de Euclides da Cunha, dos Sertões, que é a Bíblia da língua portuguesa, mas ele tinha um estilo que às vezes pode ser incompreensível. Quando você é obrigado a recorrer ao dicionário, porque tropeça em palavras desconhecidas, que somente os enxadristas ou cruzadistas conhecem, então, evidentemente, aí o estilo, que é muito complexo, um verdadeiro anacolutismo, isto é, incompreensível, obriga a certa reformulação, porque é mistério clareza. A clareza é a primeira propriedade. Pensar claro e escrever bem. Mas isso é fácil? Não é fácil. Aqueles que já leram, por exemplo, Salambô, Madame Bovary, de Flaubert, certamente estão informados de que ele revia e refazia de 20 a 30 vezes cada página. Dizia até que ele, para conseguir uma bengala, ele não hesitava em derrubar uma floresta. Há o exagero nisso, evidentemente. Mas a necessidade de ser minucioso, de rever, esclarecer. O que é que caracteriza a linguagem com as suas louçanias de classicismo? A supressão de certos partículos que podem ser desfeitas. Onde estiver, eu fui à festa, não precisa, eu fui à festa. Se foi, só pode ser, eu fui à festa. Então, pode suprimir sem o problema da topologia pronominal. Vocês conhecem muito bem a história daquele jovem. E se estou me estendendo, você me advirta aqui, por favor. Porque eu não perdi aquilo que é um veso do advogado, e de falar, e acho que o telefone e o tempo está à disposição, esquecido já de que o tempo corre irreparável, irrevogável, precisamos aproveitá-lo bem. Mas eu contarei esse fato que é uma lição. Os dois jovens estavam bem acomodados, naquele tempo o agradável, em que havia jardim, podia ficar à vontade, despreocupado, etc. Parece que Deus velava pela segurança de todos. Né? Hoje, parece que até ele se esquiva do perigo. Pois bem, então, o jovem, o arrogante, aquele arrufo de paixão, pois eu vejo que você realmente é a dama dos meus pensamentos. Você será, de certo, a rainha da minha vida e minha companheira para sempre. Enganarei-me. E ela respondeu secamente, enganarou-se. Por quê? Porque houve um erro grave de topologia pronominal. Enganar-me-ei, e não enganarei-me. Sabemos que depois do futuro não se usa a posposição do pronome. Não enganarei-me, enganar-me-ei. Então, agora, essa preocupação tenho. Hoje, a linguagem da juventude, eu tenho netos já, e tenho 3 filhos, uma delas está aqui, a Maria Helena.
Eu, por certo escrúpulo, não me aproximo muito dos textos, mas eu sei que procuro escrever com adequação típica, corretamente, etc. Mas há aqueles que abreviam a linguagem cifrada. Não que queiram subtrair o que escrevem os jovens ao conhecimento dos mais antigos, não. É que eles acham mais fácil lugar. Antigamente era o cinematógrafo, passou para cinema, depois vamos ao cine, depois vamos pegar um cineminha. Então, aí houve uma degenerescência. Então, temos que manter certo escrúpulo, preservar o pudor da gramate. Escrever bem não é mistério ler Rui Barbosa. Eu conto para vocês que o Rui Barbosa, realmente, tem sido para nós e para os juristas, em princípio, é um nume tutelar. É um mito, sim. É um grande valor. É um santo da pátria. É o meu santo do mundo literário. Não há fórum do país que não se orgulhe de ter ao seu lado uma erma, que é um busto, ou uma figura, uma estátua, uma figura acadêmica do Rui Barbosa, com algumas expressões. Aqui no nosso Tribunal de Justiça, à esquerda, vocês veem o monumental Rui. Lá está dito: estremeceu a pátria, viveu no trabalho e não perdeu o ideal. É dele. Ele mesmo disse: se um dia quiserem sintetizar numa trilogia a minha vida, discurso que proferi no Colégio Anchieta, bastava escrever isso. Está dito lá. Ele foi gigantesco porque, no Supremo Tribunal Federal, quando ele redarguiu a voz imperativa do presidente, de que dispunha de meia hora para falar, ele disse que, com toda a modéstia e humildade, ele não poderia iniciar a sustentação, os debates de sustentação oral, porque o tempo lhe era escasso. Ele necessitava de mais. Então, o presidente, Joaquim Barradas, disse que ele teria o tempo de que necessitasse. Falou 3 horas, evidentemente. Ele tem. E muitos dizem: mas por que é que ele falava tanto? Em boa verdade, essa é uma craveira, é um estalão por onde suspeitar do direito do requerente. Aquele que precisa de 50 laudas para justificar o seu direito, então parece que ele não está muito seguro do que está requerendo. E quem me falava isso era um desembargador, Caramuru Teixeira, grande Caramuru, falecido já. E falou: Biasotti, ao final da tarde, ao cair da tarde, etc., com aquela brisa levemente arrefecida que balouça na cortina, aí, como estamos percebendo, veio o advogado azafamado, como aqueles que vêm de Santos, embalouçando e desejando que eu despachasse a ação de missão de posse, etc. E eu falei: doutor, são 50 laudos, eu não disponho mais do que 10 minutos aqui. Façamos o seguinte: o senhor vai ao seu escritório, reduz o que o senhor quer em 2 folhas, eu examino e defiro hoje mesmo. Eu espero o senhor um pouco mais, até porque é saindo já. Ele foi de jeito e falou: pois é, doutor, está aqui. O que o senhor ia pedir em 50 está aqui, eu já vou deferir, o senhor já vai sair satisfeito e contente. Essa é realmente uma justiça que, infelizmente, hoje não se pode praticar. A dificuldade do contato. Antigamente havia um grande congraçamento entre as partes, os juízes, os promotores. Hoje, o crescimento da cidade torna isso inexequível. Mas essa é a dura realidade. Aqueles que puderem manter a tradição, porque o que vive a tradição, se nós falamos de Cícero hoje aqui, se falamos de Rui Barbosa, é porque eles se tornaram imortais pelo que escreveram. Não há melhor retrato do homem do que aquilo que ele escreve. E se escreve bem, isso permanece. Alguém vai dizer: bom, mas acontece que o Paulo Coelho vendeu milhões e está na escala mundial em 20º lugar do maior vendedor de livros de todos os tempos. É uma façanha, é um fenômeno, isso, evidentemente, tem o seu mérito. Agora, é claro que podemos optar entre o Paulo Machado e o Saramago, os dois podem ficar já numa ala, e aqui o Machado de Assis, Humberto de Campos, que é uma delícia. Leia Humberto de Campos, por exemplo.
já falecido. Uma beleza, extraordinária, escreve bem. O Camilo Castelo, o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano e o Rui Português, daqui a pouco já colocamos cláusula. A que horas termina? Já terminou? Já? Então, falo só do Herculano. Alexandre Herculano de Carvalho Araújo, considerado um clássico da língua, escreveu O Monge de Cister, Eurico o Presbítero, que não tem rival na prosa. É um poema em prosa, Eurico o Presbítero. História de Portugal, lendas narrativas, etc. É um escritor tão notável, recebia toda semana, na sua tebaida, na sua chácara, o português chama quinta, o Dom Pedro V, que era rei de Portugal. Toda semana ele era o rei, fugia do mundo, etc. Às vezes a convivência excessiva com a corte lhe sugeria que se aquietasse em outro lugar, e o Herculano, conhecendo a grandeza de alma, quis oferecer ao Herculano a comenda de Santiago, Torre de Santiago. Ele recusou respeitosamente, achou que não merecia, etc. E tal. No fim, o rei lhe ofereceu uma espátula que ele aceitou, e nessa espátula estava dito: ao primeiro homem de Portugal, o último de todos eles, o rei Dom Pedro V. Estava lá. Mas não é por essa razão. É que os estrangeiros, o Macaulay, historiador inglês, num lance muito raro primor artístico, diz o seguinte, que a Espanha deveria esforçar-se para conquistar Portugal, para ter a honra de levar consigo Herculano, etc. Então, vocês veem que significava, basta ler. Francisco Inocêncio da Silva, autor de um dicionário bibliográfico de 23 volumes, reservou 2 volumes para 2 vultos da literatura portuguesa, Camões e Alexandre Herculano. E por que razão? Esse é o ponto que eu acho fundamental. Houve uma jovem que estava aflita, quase com drama. Onde é que está a Sônia? Ô, Sônia, está a doutora Sônia, colega distintíssimo. Ela dizia o seguinte: como possível viver num mundo que nós poderíamos... Ela não disse, mas eu li o pensamento dela, até possível, convivência. Num mundo, nesse vale de lágrimas, com o entusiasmo e a grandeza e essa chama azul do ideal próprio do advogado. Não é fácil. É muito difícil. Pela porta do advogado, passam as tentações 7 vezes por dia. É muito comum isso, nós sabemos. Ele é atraído em ter o problema da inteireza moral. O advogado vencerá se for trabalhador, estudioso e honesto. O Alexandre Herculano, o Rui, outros mais que poderíamos nomear, excederam e elevaram-se entre os contemporâneos e os pósteros, por quê? Pela grandeza moral. Essa é a força que há de sustentar o advogado, o juiz e o promotor. É a força moral. Isso é que importa muitíssimo. Quando iam os estrangeiros a Roma, primeira preocupação deles, onde está a estátua de Catão? Porque eles ouviram falar. Catão viveu 200 anos antes de Cristo, antecessor do próprio Cícero. E Cícero homenageia o Catão, que era o seu contemporâneo, o sonho, etc. Mas perguntavam pela estátua de Catão. E quando diziam que não havia, porque ele não queria ser representado em estátua, porque as virtudes dele eram realmente o que edificavam, então aí tinham pelo maior orgulho. A indagação onde está, porque aquele que merecia, realmente não a tinha. Então, essa era a maior glória. Ter estátua, embora merecer, não ter merecendo. Esse é o conceito. O louvor que deve existir pelos méritos, pelo talento, pela dedicação, pelo esplendor. Vocês são jovens todos, inclusive eu incluo na juventude o meu amigo José, porque despertou um aspecto curioso. Temos que atualizar... A veterano está aí, essa transição. Essa preocupação de saber
é que há de resolver muitos casos, problemas e feitos. Eu me congratulo com todos os presentes. Louvo-lhes a capacidade extraordinária de resistência ao sacrifício, à dor, à paciência. É nesses casos que costumo dizer, não sei se são ouvintes ou vítimas, né? Evidentemente, mas muito desvanecidos. Vamos, o doutor Eugênio Carlos e eu, satisfeitos, contentes pela convivência. É sempre muito agradável. Vocês têm impressão de que foram os que aprenderam. Nós dizemos, nós que aprendemos muito, porque aqueles que, embora em silêncio, embora sem manifestação pública, falaram porque são também eloquentes. Há pessoas de tanta respeitabilidade que, mesmo sem romper as comissuras labiais, sem falar, realmente já são ouvidos. Nós também ouvimos muito os nossos prezados colegas que aqui encantaram essa noite. Eu percebi, e com boa razão, porque nas mesas eles colocam flores, braçadas, aquelas cobertas todas de flores. Eu vejo que não há nenhuma, mas nem a necessidade, onde há tantas jovens, tantas belezas morais e intelectuais, tudo isso que é secundário material pode perfeitamente ser dispensado. E eu me congratulo com a jovem, responsável pela direção da escola, aos nossos alunos todos, e aqui esse velho mestre que talvez tenha colhido muito pouco no campo das preocupações de ordem material, mas tem uma infinita alegria que lhe enriquece a alma e, evidentemente, é um momento como esse do convívio com vocês aqui. Tá bem? Muito grato, muito grato. Muito obrigado. Muito bom. Por favor, vem aqui, Roberto. Oswaldo. José Oswaldo, vem cá. Eu terei o prazer de vou consignar, como é que não? Vou deixar. Quem mais?